The gag is Miss Luisa Marillac sobreviveu ao impossível. Relato real do passado dela. Vamos ver. Série cafetina. Infelizmente, eu adoraria dar o nome aos bois, eu adoraria poder falar, como eu já falei em vários outros vídeos, quem é fulana, de quem eu tô falando, mas infelizmente tem algumas pessoas que já se foram, que o diabo levou e demorou muito para levar, e tem pessoas que ainda estão vivas. Essas Meu pessoas que o Deus, ela diabo mexendo levou, na casa de algumas Maribond. delas têm família e que assumiram o trabalho dessas pessoas. Então são pessoas ainda com um grau de periculosidade muito grande. Então, baseado nisso e aconselhada pelo meu advogado, eu não vou dar nomes. Vamos criar um nome fictício. Por mais que eu adoraria expor essas pessoas, porque eu acho que essas pessoas têm que ser expostas. Ela fez cirurgia, né, de implante capilar, inclusive já tá crescendo. Aqui de Guarulhos, tá bom? Eu vou dar o nome fictício a essa pessoa de Alice. Nossa, eu teria medo mesmo, mesmo assim. Deus me livre falar de quem tá vivo. Que é o nome da minha irmã, Alice, tá bom? Vamos falar de Alice. Eu não sei o que acontece com o ser humano, que não chega a um certo ponto. Eu sei que a gente evolui, que a gente, com o tempo, se torna pessoa melhor e outras se tornam pessoas horríveis ao longo da vida. E o caso dessa Alice, que era uma pessoa bacana, que era do meu convívio, se tornou um ser humano horrendo, gente. Ave Maria, horrendo. lá vem. Então fica nesse vídeo pra você entender. Tô aqui. É aqui em Guarulhos, tá? Quando eu conheci a Alice, eu não tenho como falar da Alice e não falar da... Ai, como é que ela chama, gente? Será que foi no vídeo? Meu Deus, já chegou a cafetina de Guarulhos aqui em casa. É tanto nome. Vou começar, depois eu lembro o nome dela que eu sempre esqueço, tá? Quando cheguei em Guarulhos, eu conheci um monte de gays, nós fomos pra uma balada, a gente tava ali na balada, Sempre, eu tomei, né? a gente sentado, eu só senti minhas costas. Experiência nem um pouco individual. Cheguei em São Paulo e conheci um monte de gays. Abri, arder. Quando eu vi, tinha um cara me esfaqueando, eu tomei 7 facadas, fiquei 2 dias em coma. É o quê? Arder, a gente tava ali. Quando cheguei em Guarulhos, eu conheci um monte de gays, nós fomos pra uma balada, a gente tava ali na balada, eu tomei, a gente sentado, eu só senti minhas costas abrir. Meu Deus! Arder. Quando eu vi, tinha um cara me esfaqueando, eu tomei 7 facadas, fiquei 2 dias em coma, tive Eu tô falando assim da maior tranquilidade, mulher. um pulmão perfurado. E dentro desse hospital, eu conheci uma menina. Ai, gente, o nome dela fugiu da minha cabeça. Inventa um nome também. O quanto a nossa vida é banalizada e o quanto as pessoas dentro do hospital decidem quem vai viver e quem vai morrer, porque eu entendi que é assim que funciona e é isso aí. Nós somos números pro sistema, digamos assim. Quando eu tomei essas facadas... Nós, travestis, não somos nem número, não somos nada. Somos corpos sem registro. Eu fui parar no hospital, tava com o pulmão perfurado, eu pedia água. Eles simplesmente me jogaram no chão. E ali no chão ficava sofrendo, pedindo água, e as pessoas passavam e não podiam me dar água, e aquilo demorando, Eles me deixaram ali para morrer, foi nítido. Como eles viram que eu não morria, eles decidiram me cuidar, decidiram me pegar, me O teste. jogar em cima de uma Pra ver maca. se valia a pena cuidar, que é isso. Lá pra coisar, na hora de tirar a ressonância, eu lembro que o médico falou assim, pega isso aí, não vai morrer mesmo, então vamos levar logo pra... Entende? Gente E do céu. eu ouvi essas falas, gente. E me levou para uma sala e me jogava força para me ficar naquela máquina para ver onde foi perfurado o pulmão. E eu não conseguia. Se você estivesse dentro de casa, isso não teria acontecido. O tempo todo que eu fui tratada dentro do hospital, eu fui hostilizada dentro do hospital. Até que a bocuda, né, falei para ele, cara, você tá fazendo seu trabalho, por favor, Menina, né? É só você... Eu jamais falaria isso com 7 facadas nas costas. Eu ia ficar louco, eu ia implorar. Pelo amor de Deus, me ajuda, SUS! Fazer o seu trabalho de boa e já é. Aí ele me botou em cima de uma maca fria, pegou um bisturi, abriu um buraco, que eu lembro que foi a sangue frio, pegou o bisturi e fez assim, o cano, e fez assim, ó, pá! Aí eu apaguei. Foi a minha primeira experiência com a morte. Eu me via lá dentro, lá em cima, tentando voltar pro meu corpo, e eu não conseguia voltar pro meu corpo, sabe, como se estivesse nadando, e eu via meu corpo se debatendo, porque ele me debatia no meu corpo, enfiava aquele negócio dentro de mim, e puxava, porque tava com muito sangue no pulmão. Foi horrível.
Aí 2 dias depois acordei do lado da falecida Lisandra. Olha como é que o nome veio na cabeça. Nome de Acordei do bruxa, lado da falecida babadeira. Lisandra. Lissandra. E eu não sabia que ela era uma trans, porque ela era muito feminina, cabecinha raspada, cabelinho curtinho, ela era muito feminina. Aí eu deitada Uma na parente minha tá com câncer no cérebro. E quando alguém da família foi perguntar se tinha algo pra fazer, ele disse: quer que eu faça o quê? Arranque o cérebro dela? Ave Maria, gente! Chocada. sala, que eu acordei assim, meia perdida ainda. Aí eu lembro que a senhora que estava, a enfermeira, falou para ela assim: querida, você por gentileza consegue cobrir seus órgãos sexuais? Quando eu olhei para baixo, mona bicha com uma chibata, uma neca imensa. Falei, meu Deus, o que é isso? Pensei comigo, né? Era uma travesti. Ai. Aí daí eu peguei e fiz amizade com ela. O tempo que a gente ficou dentro do hospital, ela tinha tomado vários tiros na barriga, então estava reconstruindo toda a parte de intestino, essas coisas dela, tava tudo sendo E a neca reconstruído. inteira, né? Avisa. O E daí eu objeto de comecei a trabalho. ajudar ela dentro do hospital, ela me ajudava dentro do hospital, porque ela não conseguia andar sozinha, eu tinha que puxar meu cachorro e ajudava ela. Cachorro Sempre era aquela cachorro. coisa que você ficava arrastando dentro do hospital para puxar o sangue Tá. para fazer seu pulmão respirar e puxar o sangue do pulmão, né? Fiquei um período ali assim. Por que eu tive que entrar no assunto da falecida Lisandra? Porque ela foi essencial para meu futuro aqui como travesti, como garota de programa em Guarulhos. Aí tá, eu recebi alta, ela continuou ali, eu nunca mais tive contato com ela. Um belo dia eu já estava na rua, já atrás do pão de cada dia, fazendo a minha boa faculdade. Eu desci no Picanço, comecei a trabalhar lá no Picanço. Enfim, eu trouxe a minha mãe de Guarulhos para cá, coloquei minha mãe, fomos trabalhar na Balduco, minha mãe alugou uma casa, eu estava na Balduco, fui mandado embora, que foi aquele período de provas, e como já Balduco tinha do pessoas da biscoito, família será? dentro Ou era da o empresa, nome não podia de ficar, rua, então será? me Não mandaram sei. embora. Nisso, minha falecida mãe arrumou o marido me viu afeminada, falou que não podia trazer os filhos dele pra dentro da casa, que ia largar ela por causa de mim, minha mãe me botou pra fora de casa. Meu Deus! Aí eu fui pro Picanço, Essa mãe dela cheguei era lá no uau, né? Picanço, eu encontrei com a Sara, que tá viva até hoje. A Sara falou, Mona, se monta e ganha o seu. Eu já sabia aquilo que eu queria ser, eu não me identificava daquele jeito. Ah, então essa época da facada, ela não era trans ainda, né? Eu falei, não. Uma amiga nossa, Marilac, me pegou e me botou na casa dela, junto com os filhos dela. Aí eu comecei a ajudar ela, tinha dia que eu ia dormir, ela me deu minha primeira roupa de mulher e foi onde eu decidi que eu queria, que eu era aquilo ali, que eu queria Gente, saquearam ela por nada, meu Deus. ser aquilo ali, com a primeira roupa de mulher. E aí eu tinha que me manter de alguma forma, eu não podia ficar na casa dos outros. Foi onde eu desci para começar a me prostituir, porque eu já tinha conhecido a Sara nesse vai e vem de rua, de ir pra lá e pra cá, que eu fiquei uns dias na rua. Aí a Sara falou, vem, Mona, se joga. Foi onde a Sara me maquiou e eu usei a primeira roupa que a Marilac me deu. Uma roupa linda, mas a peruca era horrorosa. A bicha fez um blush na minha cara e eu parecia uma palhaça. E onde eu comecei a me prostituir. Quem descia no Picanço era a Marcela, prima da Sara. Foi ela que fundou o Picanço, mas a Sara continuou São outros personagens. descendo depois. Aí eu comecei a descer com a Sara. As bichas do centro, que eram as bichas europeias, que trabalhavam no finado. Como é que é o nome do lugar? Aonde a Evelise trabalha, Rua do Crime. Ali era a Rua do Crime e tinha uma Maria, o nome da As rua. bichas que trabalhavam do Rua do Crime eram as mafiosas. E a Alice já trabalhava na Rua do Crime junto com as mafiosas. A Alice tinha um Fusca. A Alice descia, elas subiram lá em cima para Nomes de travessis, Alice. saber quem é que estava descendo. E a falecida Lisandra estava no meio, porque elas desceram para botar eu para correr, porque eu era a gay, que não tinha uma gota de silicone, que tinha acabado de se jogar na beira da estrada. Quando a falecida Lisandra desceu, a falecida Lisandra deu de cara comigo, e a falecida Lisandra era o cão, e eu não sabia. Não tomou os tiros à toa. Calma que a gente vai chegar lá. Meu Deus! Amiga, quando a falecida Lisandra desceu, que elas desceram para me botar para correr e me viu, ela falou, não, essa bicha me ajudou horrores dentro do hospital, ela vai ficar e ninguém vai mexer com ela. Então, o texto delas ali já mudou e eu percebi quem era a falecida Lisandra. Porque até ali eu conhecia uma travesti que estava no hospital que tinha tomado um tiro, só que eu não sabia que a falecida Lisandra também era o capiroto, era o cão chupando manga. Era um tipo de bicha que falava, Mona, você não vai descer, e te enfiava a faca mesmo. Você vai subir. Não tem essa de só cortinho, não. Te enfiava pra te matar mesmo. Ou então, se você não soltar o aqué, querida,
vai pro saco. Então a falecida Lisandra arrumou treta com uma bicha, que era a Cafiola, que não ia pagar pra ela e não ia pagar, e pronto, ia tomar o ponto dela. Aí essa bicha veio e descarregou o revólver na Mona, a Mona não morreu, a Mona se recuperou, ela não sabia que a Mona Mais tava tiro na boa, foi só Alessandra? aquele selecum, aquele silêncio, a Mona um belo dia desceu com um obé. Vocês desculpa estar falando no Obé? Pajubá, mas eu tenho que falar, porque senão gonga meu vídeo. Desceu com um obé. Desceu com um obé e Ah, cufou a Mona no obé. A falecida Lisandra. E ela era meu desse tamanhozinha, viu, amiga? Deus. Uma menininha, você não Ai, dava nada por ela. matou a Desse Alessandra. tamanhozinha. Furou a Mona no obé e cufou a Mona. Cufou a Mona que deu umas papunzadas nela. Cufou a Mona. Então, graças a ela, eu já comecei em Guarulhos sendo respeitada pelo meio das Jesus. travestis por ter ajudado Nossa, essa música da Beyoncé é tudo, né? Nunca mais escutamos. uma delas naquela época, dentro de um hospital, ok? Então elas não pegavam no meu pé, mas elas queriam que eu colocasse silicone, porque naquela época, para você ser travesti, você tinha que ter uma gota de silicone. Eu falei, gente, calma. Ah, vou botar aqui então uma gota, pronto. E chega! Primeiro eu tô na rua, eu tenho que me estabilizar, porque eu ficava assim, tinha dia que eu ia para casa da Sara, tinha dia que eu ia para casa da Márcia Bocão, que espero que esteja viva, um dia eu quero revê-la, sou muito grata a ela. Ela morava dentro de uma comunidade que a gente tinha que pegar um ônibus, andava, quando a gente entrava na comunidade, sempre aqui em Guarulhos, tá? Que não era como hoje, né, gente? Por ônibus entrar, entrava um cara armado dentro do ônibus para ver quem tava Ave entrando dentro da Maria. comunidade. Aí ela me levou para dentro da casa dela, ela morava numa favela, dentro de um barranco, com telha de amianco, chão de barro. Amiga, quando eles viram que tinha viado ali, eles começavam a jogar pedra. A casa ficava cheia de buraco. A gente fazia cocô no saco, jogava na sacola, jogava no barranco abaixo. Mona, eu sofri. E aí essa sacola caía na casa de plástico da Samira Close. Mas pelo menos eu tinha Tá vendo como as histórias se ligam? um lugar para dormir, eu não dormia na rua, né? Não dormia na rua. Não dormia na rua. E tinha dia que eu dormia na casa da Sara, que a Sara morava com os irmãos, com a Ai, que avó, horror. e eles numa casa, cada um dividiram seus cômodos, seus quartos, cada um tinha seus quartos, sabe? E eu me sentia muito incomodada ali, como se eu estivesse incomodando e atrapalhando ali. Então, às vezes, eu preferia passar esse aperto e ir para lá. Até que eu consegui juntar o meu dinheiro e aluguei um cômodo na Praça 8, lembro como se fosse hoje, perto do postinho. Tinha um esgoto enorme na frente. Para Ai, mim entrar dentro desse meu cômodo, eu tinha que pai pular o amado. esgoto e ir para casa. Eu entrei para dentro com uma coxa de dormir, lembra? Um edredom, como se fosse uma coberta, não era nem edredom, uma coberta, e fui dormir ali. E ali eu peguei amizade com a Alice. A Alice tinha um Fusca. Alice não tinha plástica, não tinha E peito, tudo. só tinha um Fusca. E ela começou a se colocar muito, ela pembava muito, amiga, ela Vixe. pembava muito, passava a noite toda rodando. E eu tava no auge da minha adolescência, descobrindo tudo aquilo ali, e eu não pembava com ela. Mas no final da noite, quando eu Pembava. já tinha trabalhado, eu sempre saía com ela. Ela parava o O Fusca, a Fusca e gente um ia pra saco de São pó. Paulo, amiga. A gente ia pra São Paulo. Rodava São Paulo a noite toda, Parque Trianon, aqueles lugares ali. E a gente sempre pegava dois boy, um pra mim e um pra ela. Ela me O deixava em lanche. casa com um e ia pra casa dela com outro. Ai, mas você pagava? Amiga, boy é muito difícil de cobrar de travesti. Até porque a gente passava no fim da noite ali e eles também Já iam ter que era pagar o hotel pra descanso, dormir, que a né? maioria Já era deles ou dormia então na rua, não tinha onde estadia, o dormir. motel. Eles iam ter que pagar hotel, então eles iam para a nossa casa, a gente transava, dormia, eles deitavam, dormia, enfim. Então, a gente fazia isso O do quase todas as vício. noites. A gente ia para São Paulo e pegava boy. Era uma delícia. A gente ia para balada, para as baladas que tinham na época. A gente se Na divertia Zig. muito. Pegamos uma amizade legal naquela época. Aí o tempo foi passando, a Alice começou a se colocar muito mais, arrumou outras companheiras de colocação, comecei a se meter com Companheiras de outro tipo de colocação. mona, que eu já não quis mais sair com ela, porque quando era só eu e ela, tudo bem, mas aí começava a carregar umas monas pesadíssimas, já não servia mais. Aí a gente se Ave afastou um pouco Maria. nesse sentido, mas continuávamos nos Obrigada, cumprimentando, amor. éramos amigas, enfim, Te amo. né? Aí ela 2 colocou anos. peito, aí já mudou um pouco a cabeça dela, né? Porque começou a cobrar da gente que estava trabalhando lá em cima. Na época era eu que estava trabalhando em cima, cobrava peito. A falecida Jessie,
desceu. Antes de tudo isso acontecer, quando eu fui pra Picanço de menininho, a primeira travesti que eu vi foi a falecida Jessie. Eu olhei pra ela e falei, é isso que eu queria ser. E a falecida Jessie também se colocava muito. Aí a falecida Jessie deixou de trabalhar lá no centro e começou a trabalhar no Picanço com a gente. E aí as bichas começaram a ficar incomodadas, porque no Picanço começou a ter carne fresca, carne nova. E o cliente, o homem, sente isso. Tá funcionando? Tá. O homem sente isso, o cheiro de carne fresca, de carne nova, e elas começaram a implicar com a gente. Foi aonde a Xandinha, afinada da falecida Alexandra Brasil, começou a vir para São Paulo, e a primeira coisa que eu fiz quando ela chegou foi colocar meu peito de silicone. O peito de silicone, quando você vai bombando, gente, não é uma vez só, você coloca e fica. Você tem que colocar e colocando e colocando. Ai, Deus me ela livre. faz uma amarração assim, ó, e vai bombando seu peito, a primeira vez fica um pouquinho, mas muito pouco para quantidade, porque incha, aí vai colocando, vai colocando. A primeira coisa que eu decidi fazer foi os seios, porque quando eu olhava no espelho eu não me identificava, e já que era para fazer, vamos botar o peito. Eu não sabia que o silicone era tão prejudicial à saúde que eu estava arriscando a minha vida fazer aquilo ali. Épocas sem informação, época que não existia câmeras, internet como existe hoje, todo mundo tem acesso. Só era o documentário da Bartô e um sonho. Isso. Então elas pararam de pegar um pouco no meu pé, né? E eu sempre comecei, quando você começa a trabalhar na beira de uma estrada, você acaba entendendo que ali você tem que ser uma leoa. Porque senão você não sobrevive, ou no meio das travestis ou no meio dos boy. Amiga, era muito coió, os bofe vinham de quantidade pra bater na gente, a gente pegava a faca, corria atrás dos bofe ao bé, corria atrás dos bofe, era pedrada, era tiro que a gente tomava. Nessa brincadeira, várias morreram no meio do caminho. A gente pulava o muro do cemitério, se escondia dentro das catatumbas por causa dos bofe. A gente sofria muito, era uma época muito Ela difícil, fala assim, dá vontade difícil. de rir, mas não tem como não rir algumas vezes. E a afinada Alice, já falar o nome dela. E a afinada Alice tinha 2 metros, amiga. A afinada Alice era enorme, era uma bicha enorme. Magra. E começou a se encher de silicone, começou a fazer plástica, fez nariz umas 3 vezes, ficou parecendo um piu-piu, que a cara dela era enorme e o nariz era minúsculo. E batia, porque tinha uma neca enorme, mano, uma neca enorme. Então esse período com a Alice foi um período maravilhoso. A Alice era uma pessoa maravilhosa, apesar de se colocar muito, apesar de ter aquela coisa de não gostar de gay, de achar que gay montada não podia descer pra estrada, porque naquela época as travestis tinham aquela mentalidade, você tem que botar peito, você tem que se plastificar. E a minha preocupação era viver, era uma casa, eu não tinha casa. Aí eu consegui alugar esse cômodo, aí trabalhava 2, 3 dias, comprei um fogão velho, coloquei na minha casa, aí trabalhava 2, 3 dias, comprei o botijão de gás, trabalhei uma semana, comprei um fogão velho, tudo velho. Tudo velho, minha casa era tudo velha, mas era minha casa. Não tinha sensação melhor pra mim na vida de estar dentro do que é meu, de poder eu dizer o que eu quero fazer, levar quem eu quiser dentro da minha casa, chegar a hora que eu quiser, não ter que dar satisfação a ninguém, sabe? Era a minha casa. E ali eu comecei a sair daquela parte negativa da vida, que começou tudo, porque no começo foi muito difícil tudo pra mim. Aí começou a descer outras monas no centro que queria descer e elas não deixavam, e acabava com as monas, ia lá pra cima, pro Picanço. E elas não queriam deixar as bichas descer. Eu falei, não, mona, pelo amor de Deus. Uma foi a afinada Karen. A primeira a descer foi a afinada Karen. Foi a primeira bicha que eu e a Sara batemos no pé e falamos, não, mona, ela vai descer, vocês mandam no ponto lá embaixo. Aqui em cima quem manda é a gente. A gente não desce pro ponto de vocês, vocês não vêm pra cá encher o saco, não. Foi onde entrou o finado André. Finado André era um cara que trabalhava, que vivia lá nessa rua do crime, era um bandido, ladrãozinho, com disposição pra cufar mesmo. Meu Deus. E esse Finado André começou a descer e entrar na minha onda, porque elas falavam lá do centro que eu tinha que dar um jeito em mim, que eu já estava me sentindo muito forte. Porque eu não deitei pra elas, né? E eu falava pra ele, mano, só não encosta a mão em mim. Pode falar o que você quiser, só não encosta a mão em mim. E ele via, chamava a gente de abusado, sabe? Ele botava terror na gente, botava terror. E foi muito difícil essa parte com o finado André. Até que eu conheci a Bianca, não sei se é viva, Bianca que incorporava e recebia 7 saias. Foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com a macumba. Aí ela falou, vamos fazer uma macumba pra esse bofe sair dos seus pés. Aí começamos a fazer um monte de trabalho pra esse maricona sair do meu pé. Meu Deus do céu!
E aí Deu eu comecei a certo? melhorar, né? Comecei a comprar roupas Ui! melhores, comecei a comprar peruca melhor pra mim, comecei a me vestir melhorzinho, eu já tava botando silicone no peito, aí eu fui pra Bragança pra botar peito com a afinada Suzy, que ela, peito e quadril, né? Comecei a colocar quadril com a afinada Suzy, que eu era muito magra, e eu Então na queria ver história toda parece que só ela sobreviveu. Menina, mas tá... Ixi, tá chovendo babado. Ela tá falando quem é finada e quem não é. cintura, eu queria ver quadril. Na época, silicone Gimme custava. hips. Aí essa falecida Karen, que as bichas queriam bater nela, eu falei pra ela, não, ela vai trabalhar comigo aqui com a Sara. E naquela época não tinha essas coisas de diária. Só que a Sara falou, não, mano, a gente tá comprando o seu barulho, você me dá 50. Ela dava 50 de vez em quando pra Sara. E nisso, a família dela botou ela para fora de casa, raspou a cabeça dela, ela não Meu tinha para pai onde amado. morar, ou seja, ela estava passando pelas mesmas situações que eu passei. O que eu fiz? Fiz tudo aquilo que eu podia fazer por ela que não fizeram por mim. Por exemplo, eu tinha que dormir aqui hoje, amanhã eu tinha que dormir em outro lugar. Ai, meu Deus, peraí, gente, tá chovendo. Deixa eu comer. Tô bufada. Eu sempre me sentia que não era bem-vinda naqueles lugares, entende? Então eu fiz ao contrário. Eu falei para ela, olha, você trabalha, compra sua cama, porque eu tinha uma cama de solteiro. Trabalha, compra sua cama e bota do lado da minha e a gente se ajuda. Que Você me ajuda a fofa. pagar meu aluguel, eu divido, a gente vai dividindo, a gente come juntas, tá bom. Essa bicha, Mona, com poucos dias que ela já estava trabalhando, que ela trabalhava bem também, ela pegou tuberculose. Quase Meu morreu. Deus. Essa bicha ficou internada um período, não tinha como fazer nada, ficou dentro de casa que ela estava muito debilitada e tinha que comprar uma quantidade de remédio. Eu desci pra rua, eu trabalhei, eu paguei meu aluguel sozinha, eu comprei comida sozinha para colocar dentro de casa, eu comprei todos os remédios dela, só que os remédios eu falei para ela, ó, o remédio eu quero que você me paga quando você trabalhar, porque era muito remédio. Fora o risco que eu corri também, né, gente, naquela época. Tá, essa bicha melhorou, graças a Deus, começou a Meu, trabalhar, hein, fazer o bombinha, dinheiro dela, só nojenta. ajudava na comida e não decidiu que ela não ia pagar o aluguel. Eu era boba, gente, eu era ingênua. Ela falava que não Eu ganhava e eu seria deixava boba pra lá. ingênua, eu sou, né? Até que um dia ela falou, eu vou ali e já volto. Pegou as coisas dela, foi pra Suzy, bombou e voltou em casa pra mim mostrando o quadril, ó. Tô bombada, querido, que ela tinha sido a primeira a bombar primeiro que eu. Falei, o quê? Bicho, eu trabalhei para pagar aluguel, para botar comida na mesa, para comprar seu remédio. Você falou que não estava trabalhando, juntou dinheiro, botou silicone, me deixou passando aperto, me devendo. Você vai me pagar. Quase bati nela. Falei, você vai me pagar. Fiz ela pagar o meu aluguel que eu tinha, que ela não pagou. Fiz ela pagar o remédio. Falei para ela, arruma outro lugar para você ir, sai fora da minha casa. Aí ela me pediu desculpa, me pagou o remédio, me pagou a casa, continuou morando comigo. Eu falei com ela que não foi justo aquilo que ela fez comigo, porque eu briguei por ela ali, eu cuidei dela quando ela estava doente, eu tirei ela da rua, não deixei ela passar pelo aquilo que eu passei para ela ter sido cobra comigo. E ela foi. Aí conversa vai, conversa vem. é, Ela falou, não, a gente continuou junto. Aí alugou uma casa em cima da casa que a gente morava. Que eu morava numa casa de baixo onde tinha um esgoto. A casa de cima já era, que era um cômodo só e banheiro. A casa de cima já era quarto, sala, cozinha e banheiro do lado de fora. E era no alto. Aí eu falei, vamos alugar essa casa e a gente divide? Vamos. Só que para você terminar de ouvir essa história, você vai ter que procurar a parte Ai! 2. Quem é que vai pagar pra gente ver a parte 2, gente? Não gostei. Tava toda tão engajada na história da travesti. Que tem travesti no mesmo, sabe que não é coisa boa. A louca. Ai, ai. Love Louisa Histories. Oh my god.